Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Conectarium. Se você é novo por aqui, meu nome é Denise Pereira de Carvalho. Se você está de volta, é uma honra ter você aqui de novo para a gente continuar o nosso papo sobre trânsitos astrológicos. Esse é o segundo vídeo da série e a minha ideia hoje é conversar um pouco com vocês sobre trânsito, sobre tempo dos trânsitos, né? No primeiro vídeo a gente mostrou, né? Falamos um pouquinho do que era. Vou colocar o card aqui para vocês. E a gente entender que cada planeta tem um tempo e que cada mapa vem com uma predisposição para esse desenrolar dos acontecimentos, né? Cada um de nós vem com um mapa diferente, que alguns pegam alguns trânsitos que outros jamais pegarão, justamente por conta dessa questão do tempo que a gente vai falar hoje. O trânsito não causa nada, né? Ele espelha algo que a gente já vem com essa predisposição para viver na nossa vida. Então, é um espelhamento do céu para ajudar a gente a mudar o nosso foco de atenção. A única coisa que a gente sabe que permanecerá é a impermanência, é a mudança. O tempo todo a gente está falando de mudança, e a gente entender quais trânsitos estão no momento não é a única forma de previsão, como eu digo sempre, mas é muito importante. E a gente entender qual é a mensagem que de repente está escapando do nosso ponto de vista, e aí a gente pega os trânsitos, entende primeiro com carinho, com compaixão, sem querer rechaçar os pontos que a gente não gosta nosso, mas para a gente poder integrar astrologias, para a gente integrar o nosso lado B e não riscar da folhinha, porque aquilo que vive nas sombras continuará nos cercando se a gente não olhar. Então, a gente quer entender que mensagem é essa. É uma mensagem de Saturno, que é o deus do tempo, que vem pedir para a gente um choque de realidade, a gente ter o contorno do real, do que é possível. Não é legal isso? A gente vê com tão maus olhos o Saturno, que refreia, né, que traz a gente para o concreto, com as limitações do que é estar no mundo concreto, por outro lado, com o que é possível, com o que de fato tem chão. Ou essa mensagem é uma mensagem de inovação e de ruptura com o status quo, para você pensar numa alternativa diferente que você nunca pensou, como é um trânsito de Urano? Ou é um debruçar mais fundo de Plutão, que traz à tona sombras para serem integradas e também regeneradas e curadas? Que conversa é essa que está passando pelo seu mapa? Então, a gente entender primeiro a dimensão do tempo nesse segundo capítulo daqui da série, para a gente depois ir debruçando planeta por planeta, onde eles estão, onde está fazendo com cada signo, enfim. Mas eu queria mostrar para vocês hoje, vamos dar uma olhadinha, quando a gente fala dos trânsitos, a gente está falando de... Olha, eu estou mudando aqui a tela sem compartilhar com vocês. Espera aí, deixa eu compartilhar minha tela. Agora vocês já estão vendo. Aqui é um simulador, o Celeste, para a gente ver o céu. Primeiro de tudo, né, gente, não dá para a gente se achar quando a gente olha isso aqui, né? A gente é uma titica, a gente é, olha só o nosso tamanhico. Agora eu vou voltar, né? A gente aqui no meio, né? Sistema solar, olha a gente voltando, o tamanho, né, do nosso sistema ali, vai ficando pequenininho, né? Então, a gente situar no nosso tamanho, primeiro de tudo. Segundo, a gente estava falando desse movimento de translação que define os tempos dos trânsitos para a gente entender por que é demorado esse trânsito de Plutão, que leva 3 anos e outros são mais rápidos, né? Então, a gente está falando do tempo de translação. Então, quando a gente olha os planetas que estão mais próximos do Sol, como Mercúrio e Vênus, eles têm um tempo de rotação, de translação, perdão, parecido com o nosso, em torno de 1 ano. Quando a gente vai para Marte, 2 anos, né? Quando a gente pula para Júpiter, né? Olha a espação entre Marte e Júpiter, são 12 anos. Quando a gente vai para Saturno, 28 anos. Deixa eu colocar uma tabelinha aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, Júpiter, 12 anos, fica então, portanto, 1 ano por signo. Saturno, 28 anos, fica 2 anos e meio numa área de experiência, ou pegando um planeta, dependendo do seu mapa. Urano, que a propósito são 3 ciclos de Saturno, né? 84 anos, fica 7 anos por signo. Netuno, saiu Netuno ali, mas tudo bem. Netuno, que é praticamente 2 ciclos de Urano, né? Quase isso, 165 anos, 13,7 anos por signo.
E, finalmente, Plutão, olha só que louco, né? 248 anos. Um ano para Plutão são 248 anos nosso, e o tempo por signo é variável. Ele já ficou 25 anos em Câncer, ficou 15 agora, né, nesse limiar de Capricórnio, quase saindo em definitivo, vai ficar 20 anos em Aquário. Então ele é excêntrico, né? Mostrando aqui no nosso aplicativo, olha só a orbe excêntrica de Plutão, gente, olha. Ah, ele está desaparecendo aqui, deixa eu colocar ele de novo. Ah, voltou. Tá vendo que em alguns momentos da história, ele inclusive invade aqui, ele fica mais perto do Sol do que Netuno. Nesse período aqui, em alguns momentos, ele invade, nos outros todos, ele é o mais longe de todos. Mas ele tem essa orbe excêntrica, por isso que em alguns signos ele fica mais tempo do que em outros. Então, eu queria dar para vocês essa dimensão de tempo por conta disso. E aí a gente vai entender nos nossos mapas, voltando aqui para o nosso exemplo do Drummond, por que algumas pessoas vão pegar, dependendo de onde está, vamos pegar o mais lento, Plutão, no seu mapa, você vai viver algumas áreas, por exemplo, o Drummond, Plutão, aqui na oitava casa, né? Ou não, perdão, na oitava casa, é isso, oitava para nona, porque está meio do céu aqui, né? Oitava para nona casa. Algumas pessoas pegam em algumas áreas de experiência, enquanto outras não pegarão. Então, ele pega um processo de transformação envolvendo esses quadrantes aqui, né? Casa 9, casa 10, que é a casa de carreira, metas, pega, enfim, algumas, dependendo do tempo de vida da pessoa, pega uma leva de casas. Nós não temos vida útil possível para fazer a volta toda de um Plutão, por exemplo. Mas Saturno, a cada 28 anos, dá uma volta toda, né? O Júpiter, a cada 12 anos, dá uma volta toda. Então, dependendo de onde a gente tiver planetas, esses trânsitos que vão pegando, vão tendo uma conversa, e alguém perguntou nos comentários uma certa hierarquia dessa conversa, a hierarquia existe, sempre o planeta mais lento, ele se sobrepõe sobre o mais rápido, e os aspectos de tensão sempre são mais audíveis, perceptíveis, lembrando que tensão é motor, é oportunidade da gente inverter um ângulo de percepção, inverter um ângulo de atenção e poder olhar o nosso horizonte, a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva de outro lugar, né? Então, tudo que a gente está falando vai depender do desenho do seu mapa. Então, para pegar o exemplo aqui do Drummond novamente, ele tem uma concentração, são 3 planetas, Lua, Sol e Vênus em Escorpião, que a gente chama de um stellium, quando tem uma concentração numa área, num signo. E, então, esse trânsito, por exemplo, de Urano, por oposição, que é um ângulo de 180 graus, pega uma série de planetas, né? Então, tudo vai depender do mapa. Tem gente que tem uma concentração, pega um trânsito de Urano que é relativamente lento, onde Plutão, que é muito lento, a pessoa passa anos e anos naquele trânsito. Então, por que não a gente aproveitar esse processo e entender? Entender qual é a mensagem, entender qual é a área de experiência, está pegando um sol, mexendo com a identidade, é profundo, às vezes dolorido, mas também não é uma oportunidade de poder realmente aflorar uma identidade mais verdadeira? Está pegando um padrão emocional, então a forma de reagir, de lidar com as emoções, esse lugar interno, está com uma possibilidade de olhar esses mecanismos de defesa emocional de outro ângulo? Então, qual mensagem é essa que a gente está falando? E aí nós vamos ter tempo de poder olhar planeta por planeta, quais são as características fundamentais, onde aquele planeta está e como aciona cada signo do zodíaco. A ideia hoje é passar essa dimensão do tempo, a gente poder olhar esse desdobrar do tempo astrológico com o coração e a mente abertos, né? E não com aquele temor. Muitas vezes eu sinto essa coisa do temor astrológico, e eu acho que a astrologia, como qualquer outra ferramenta, ela vem para nos servir, e não a gente servir a ela, né? Então, como você pode se servir desse cardápio de símbolos
para poder pensar mais estrategicamente. O que está aí para você aprender, né? Então, se nós estamos predestinados, né, a atravessar certos trânsitos por conta do que a gente já vem pronto, já vem receptivo a viver, é porque a gente está, de alguma forma, preparado. A gente vem com essa semente pronta para este tipo de movimento neste dado momento histórico, né? Então, estamos no momento histórico de um Plutão entre Capricórnio e Aquário, né? Então, em outros momentos, estavam em outros signos. Quem vem, por exemplo, com Aquário forte, Leão forte, Touro e Escorpião, que são signos fixos que estão sendo acionados por esse trânsito de Plutão, de alguma forma tem essa receptividade para a gente poder pensar e abrir a nossa perspectiva, o nosso coração e poder abraçar outras perspectivas sobre nós mesmos. Enfim, me conta como ressoa aí para você, se fez sentido essa ideia de tempo, né? A gente está nessa imensidão do universo, a gente faz parte, nós não estamos na natureza, nós somos a natureza, e como a gente pode se entrelaçar com tudo isso de uma forma harmônica, orgânica, né? E se faz sentido aí para você, vou parar de compartilhar, e a gente vai continuando essa série depois com mais detalhes de cada planeta, onde eles estão, como eles acionam os signos. Me fala se faz sentido para você, se ficou dúvida, enfim, queria saber como chegou até aí. Adoro conversar com vocês aí pelos comentários e a gente vai se falando e se vendo por aqui. Beijo grande para todo mundo, até a próxima.